Olá pessoal, vamos dar sequência então na nossa série aqui. Hoje o vídeo não vai ser tão longo, o da semana passada acabou sendo um pouquinho mais comprido por causa das questões envolvendo a matemática. Eu acredito que no de hoje não vai ser tanto, porque eu nem consegui avançar tanto no desenvolvimento ali, ou na verdade nos estudos, né, das questões matemáticas do nosso objeto abstrato 2D do plano cartesiano. Eu estou aqui naquele livro que a gente estava usando de exemplo não, né, de estudo no capítulo 1 a respeito das expressões matemáticas, e aí por causa dos tipos de conteúdos que ele estava colocando ali, tive que fazer algumas adaptações no nosso modelo 2D e no nosso modelo 3D, principalmente porque inclusive no outro vídeo eu falei muito sobre graus, como se graus fosse a expressão matemática correta para fazer aquelas movimentações dentro do cenário, e depois acabei descobrindo que na verdade os graus é uma representação mais mecânica da coisa do que matemática, porque na matemática a gente tem que falar, não usa os graus, né, e sim os radianos envolvendo aquele círculo, né, o círculo não, o ângulo que você está trabalhando dentro do objeto abstrato 2D. Eu fiz uma pequena adaptação, então por exemplo, naquele cara lá que a gente tinha do Cartesia 2D, eu criei uma outra versão usando trigonometria interativa. Então, por exemplo, quando eu marco aqui um ponto qualquer dentro do nosso objeto abstrato, ele já vai fazer ali as abstrações para a gente de onde estão o seno, o cosseno e a tangente. Então, por exemplo, eu cliquei aqui na posição do vetor 6, 7. Então, você vê que ele faz ali para a gente aqui os ângulos, né? Marcando certinho, e faz aqui também qual é a posição. Então, do cosseno, o seno, né? Certinho ali para a gente. Interessante, porque aqui quando eu marquei o vetor 6, 7, né, o x6 e o y7, porém se eu for para algum vértice negativo, né, então vamos pegar aqui um negativo. Repara que eu peguei então o x menos 7 e o 9 do positivo do y, ele fez aqui para mim, não colocou na verdade, não, ele fez aqui, essa linha aqui, ó, o ângulo, né, da rotação que ele está fazendo. Tá vendo que ele perceba aqui quando aqui não estava, que ele fez para cá. E se eu fizesse aqui embaixo os dois negativos, ele também faz também aqui, tem a visualização e ele já dá até os valores, né? Porque eu tenho aqui os graus, né? Que é dispensável, né? Os radianos, que é o 4,004, e em π 1.274, e aqui as posições do seno, do cosseno e da tangente, né? E consequentemente eu coloquei a mesma coisa no nosso objeto 3D, a mesma representação. Então se eu marcar aqui uma posição x4, y menos 7 e o z, vamos colocar aqui o 9, e eu for marcar o ponto, ele faz também o ângulo aqui da mesma posição. Então você repara que ele fez ali o desenho e colocou todas as especificações para a gente. E eu coloquei aqui embaixo, eu coloquei não, né? O Opus lá montou para a gente, que ele colocou aqui todas as proporções de acordo. Então o raio, o ângulo, né? Que aqui dá menos 60,3 graus, que na verdade são 0,33 π. O seno, o cosseno, o tangente, o componente de x, o componente de y e a magnitude 3D, né? Porque para ter o ângulo certo aqui. Eu coloquei esses tipos de representações por causa do exercício que a gente vai ter aqui logo na sequência, onde ele faz as explicações a respeito do raio, né, do radiano, na verdade, e a gente ia precisar, porque aqui tem um exemplo de rotação, né, ó, ele tem o ângulo aqui, depois a rotação, e depois aqui embaixo, tá vendo? Ele colocou aqui o adjacente, a hipotenusa e tal. E os cálculos que ele vai usar aqui, as representações, e é importante a gente ter essas representações, né? E até porque quando a gente vai aqui nos exercícios, né, ó, deixa eu descer aqui, esse aqui é o mais fácil de todos, né, de fazer as coordenadas 2D do objeto abstrato, mas quando a gente vai começando a descer aqui, principalmente no item, aqui são só soma, produto, né? A fórmula parece complexa, mas é uma coisa mais simples. Mas quando a gente chega aqui a converter os graus para radianos, aí acaba ficando imprescindível ter o cálculo certo. Que, por exemplo, menos 45 graus negativos é uma coisa, e quando você vai considerar os graus aqui, né, que não são graus e sim um radiano, é outra coisa, né? E aí você pensa, pô, mas é uma representação matemática que para o cenário que você está tentando montar não teria tanta importância. Será que não? Eu estava dando uma olhada aqui em algumas coisas, interessante que por causa desses estudos a gente acabou encontrando muito conteúdo legal. Então, por exemplo, tem umas postagens aqui, todos esses links que eu vou comentar aqui estão na descrição aqui do vídeo. Então, tem um exemplo aqui, ó, o nosso amigo que também fez um objeto abstrato 2D, e repara que ele colocou duas matrizes, né, e essas matrizes, nas movimentações delas, vocês vão perceber como essas posições e esses
intersecções, né, dos graus ali, dos radianos, permite que você tenha experimentos bem interessantes, né? Ele usou também aqui um programa para fazer essa simulação, e olha só que interessante. Então você vê aqui que ele vai estar abrindo os vértices, né? E a movimentação, ó, acontece de uma maneira bem precisa por causa da matemática da coisa. Isso só é possível por causa do entendimento de funções da trigonometria para fazer isso funcionar. Tem outros exemplos aqui. Esse aqui, na verdade, mostrei porque, olha só que interessante, tem aqui um cálculo de matrizes que ele está explicando aqui, e você vê que é literalmente o nosso cenário. Obviamente a gente não usa essa superfície 3D, a gente sabe que usa a superfície 2D, mas é interessante essa abordagem, né, de ter as matrizes aqui que podem ser localizadas. Esse aqui eu achei muito interessante, que é um chamado de velocidade da luz. Então você vê que a gente tem um objeto 3D igual a gente estava trabalhando, ó, mas ele tem aqui esse objeto geométrico e as posições, e como funciona a velocidade da luz e tal. Tem toda uma explicação aqui de como funciona, mas nem vou entrar muito no mérito sobre isso, mas sim só sobre a representação gráfica da fórmula matemática que foi colocada aqui. A gente tem... isso aqui não tem relação direta com essa questão da trigonometria e do espaço abstrato 2D cartesiano que a gente estava estudando, mas sobre a questão de como a falta de conhecimento matemático influencia muito mais do que a gente imagina. Eu tinha comentado isso no vídeo anterior. Essa postagem aqui fala sobre uma postagem, um artigo que foi postado, uma notícia que foi postada no jornal Folha de São Paulo, e a notícia é totalmente errada por causa de uma falha de conhecimento de matemática da autora. Então, ou seja, a autora provavelmente conhece muito sobre a área de estudo dela, mas ela conhece pouco de matemática. Por que eu digo isso? Porque ela fez uma matéria dizendo que porque 40% das mulheres assassinadas no Brasil são evangélicas. Não vou entrar muito no mérito sobre o assunto que ela está trabalhando, só que todo o argumento dela é baseado em um erro matemático. E quando eu desço aqui para visualizar o porquê, porque é o seguinte, ela referencia um estudo, e o estudo diz o seguinte: a amostra de pessoas evangélicas, e dessa amostra de pessoas evangélicas, 40% são vítimas de violência. Ou seja, você tem um número de pessoas evangélicas, desse número de pessoas evangélicas, 40% sofreram algum tipo de violência. Isso é que o estudo fala. Porém, por desconhecimento matemático, o que a autora entendeu? Que existe um total de vítimas de violência e que 40% são evangélicas. E ela baseou todo o artigo dela em cima dessa premissa de um erro matemático dela. Então você vê como parece que pode ser trivial, igual comentei no outro vídeo sobre a questão de conhecimento matemático, como isso é ruim no Brasil, culturalmente, causa esse tipo de distorções aqui. Uma matéria inteira construída em cima de uma má interpretação matemática. Enfim. E aqui alguns vídeos interessantes que eu estava usando como base, até que eu tinha comentado sobre aquele livro que eu estou usando como referência. Inclusive algumas pessoas perguntaram, mas é pirata? Não, nenhum dos livros ou que eu estou citando aqui é pirata. Os próprios autores liberaram um acesso, eles têm tanta confiança na qualidade do material deles que eles sabem que mesmo compartilhando o material, as pessoas vão acabar comprando o livro deles, né? E são livros, esses vídeos eu estou citando aqui porque eu vou colocar na referência, que são conteúdos em português, são muito bons. Aqui ele está citando também o próprio item que a gente estava estudando, né, que é a relação do plano cartesiano e do produto cartesiano. Aqui ele está falando muito sobre as coordenadas, mas no final ele fala aqui sobre o cálculo em si, né, então vale muito a pena. É uma playlist, na verdade, tem muita coisa interessante. Par ordenado, plano cartesiano, funções de produto cartesiano, enfim, muito interessante, muito bom essa referência aqui. Tem uma outra playlist do mesmo autor que é sobre geometria plana e espacial, que tem a ver com o que a gente viu aqui, do que eu alterei agora no nosso modelo abstrato, né, de colocar a geometria espacial ali, que nada mais é do que as fórmulas de trigonometria. Então faz muito sentido, é um material muito bom. Coloquei ali também dentro do... Também ele trabalha muito com essa questão de espaços 3D. Ele tem uma outra playlist sobre expressões algébricas que fazem muito sentido também. Operações com matrizes, que tem total a ver com o que a gente está vendo ali sobre nossos espaços abstratos 2D e 3D. E aqui, porque muita gente está pensando assim, mas isso só dá para usar no desenvolvimento ali do que você está tentando fazer do cenário, do Final Fantasy, usando inteligência artificial.
Entretanto, eu peguei um artigo aqui sobre 10 mais brilhantes algoritmos que você precisa conhecer, e nesses algoritmos você vai perceber que isso é muito aplicado, tá? Eu não vou entrar muito no mérito de todos eles, mas vou citar alguns que são muito importantes, como por exemplo o modelo de difusão, que não é à toa que alguns dos principais modelos de criação de imagens, como o DALL-E, usam o Stable Diffusion, que é uma derivativa desse algoritmo de difusão. E ele explica aqui como funciona esse algoritmo, a matemática por trás das coisas, etc. Esse aqui, ó, tá vendo que reconhece esse cenário, esse objeto 3D, muito parecido com o que a gente tem lidado. Então aqui tem vários algoritmos, tem alguns mais simples de ordenação, né? Mas são bem legais ver como esses algoritmos são presentes em coisas que a gente usa no dia a dia e nem dá muita bola pro princípio matemático da coisa. Agora, um que chamou muita atenção, com certeza foi o meu preferido, que fez eu até perder um pouco o foco da questão do cenário do Final Fantasy e me debruçar sobre a questão, é sobre esse aqui do Veritasium em português. A dublagem é uma dublagem não tão boa, mas é muito interessante esse vídeo aqui de 35 minutos, e especificamente no trecho a partir de 1 minuto e 6, onde ele fala sobre o problema do jogo da vida, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, que é assim muito legal, e estou pensando até em dar uma estudada sobre isso mais a fundo, porque o princípio matemático e o princípio matemático aplicado à programação que dá para fazer usando isso é muito bom. Vamos dar uma olhada aqui nesse trecho, que vocês vão entender por que ele é muito interessante. Essa é a vida. Especificamente, este é o jogo da vida criado em 1970 pelo matemático John Conway. Ele faleceu em 2020 devido à Covid-19. O jogo da vida de Conway é jogado em uma grade infinita de células quadradas, cada uma das quais está viva ou morta, e existem apenas 2 regras. 1. Qualquer célula morta com exatamente 3 vizinhos volta à vida. E 2. Qualquer célula viva com menos de 2 ou mais de 3 vizinhos morre. Após configurar o arranjo inicial de células, as 2 regras são aplicadas para criar as próximas gerações sucessivamente. É totalmente automático, Conway chamou isso de um jogo de 0 jogador. Mas, embora as regras sejam simples, o jogo em si pode gerar uma grande variedade de comportamentos. Alguns padrões são estáveis e nunca mudam após surgirem. Outros oscilam para frente e para trás em um ciclo. Alguns podem viajar pela grade para sempre, como este planador aqui. Muitos padrões se esgotam. Mas alguns continuam crescendo para sempre. Eles continuam gerando novas células. Agora você pensaria que, dadas as regras simples do jogo, você poderia apenas olhar para qualquer padrão e determinar o que acontecerá com ele. Ele eventualmente alcançará um estado estável ou continuará crescendo sem limite? Mas acontece que essa pergunta é impossível de responder. O destino final de um padrão no jogo da vida de Conway é indecidível, o que significa que não existe nenhum algoritmo possível que garanta responder à pergunta em um tempo finito. Você sempre pode testar o padrão e ver o resultado. Afinal, as regras do jogo são um tipo de algoritmo. Mas isso também não garante que você terá uma resposta, porque mesmo que você execute por 1 milhão de gerações, você não será capaz de dizer se vai durar para sempre ou apenas 2 milhões de gerações, ou 1 bilhão ou um Googleplex. Há algo especial sobre o jogo da vida que o torna indecidível? Não. Na verdade, existem um grande número de sistemas que são indecidíveis, como azulejos de Wang, física quântica, sistemas de emissão de passagens aéreas e até mesmo Magic, The Gathering. Para entender como a indecidibilidade aparece... Enfim, é um raciocínio muito interessante essa questão desse, entre aspas, jogo da vida, por causa da imprevisibilidade do que vai acontecer dentro do jogo, apesar dos padrões. Eu vou avançar um pouco, eu coloquei a descrição completa aí, mas no minuto 32 e 20, ele aplica esse mesmo conceito do jogo a uma lógica computacional, né? Deixa eu colocar aqui, ó.
E como o jogo da vida é por si só tudo incompleto, ele deve ser capaz de se simular. E de fato é. Este é o jogo da vida, rodando no jogo da vida. O verdadeiro legado do sonho de David Hilbert são todos os nossos dispositivos computacionais atuais. Kurt Gödel sofreu de instabilidade. Enfim, é muito interessante esse conteúdo. 2 outros livros que acabaram o pessoal indicando, que eu acabei baixando, são conteúdos que não estão públicos na internet, tá? Então, próprios autores liberaram esse acesso. Um é o Pré-Cálculos, ideal para quem está começando a fazer esse tipo de algoritmos, pensando o cálculo de algoritmos, né? Então ele tem algumas coisas bem básicas, mas indo já para um tipo de aplicação computacional mais específica, né? Então é muito bom, apesar de estar em inglês, todos estão em inglês, né? Mas sem um PDF que dificulta um pouco a tradução, é bem simples de entender os conceitos que eles colocam aqui no próprio livro, né? Um pré-cálculo, então não chega a ser cálculo diretamente, mas já é algo mais um pré-cálculo, né? E um bem curioso para questões mais básicas de matemática, que é o No Bullshit Guide to Linear Algebra, né? Ou seja, tirando tudo aquilo que é desnecessário para aprender álgebra linear. Também, um objeto 3D aqui, o abstrato 3D que ele usa, também muito bom para esse tipo de conceituação da álgebra 3D e algoritmos de objetos abstratos 2D e principalmente 3D, que é o que o livro mais trabalha. Eu gostei muito de alguns exercícios que ele coloca, porque ele faz a expressão matemática e a representação gráfica dele de uma maneira bem mais didática, principalmente para quem já conhece programação. Então é mais fácil de entender alguns conceitos que ele coloca aqui. Pode ser um pouco difícil no começo, se você tiver um pouco de dificuldade com a expressão matemática, principalmente porque ele usa a notação científica do que o número real, mas depois que você relembra, né, a notação científica, acaba ficando mais simples de dar sequência. Eu confesso que eu tive que dar uma relembrada como funcionava a expressão científica de alguns números, para aquela questão, né, de você fazer o vezes 10 elevado a menos 2 ou a um número positivo para você posicionar a vírgula, mas depois que você relembra disso, fica mais tranquilo de fazer todos os exercícios propostos ali. E então é um livro muito bacana pelos exercícios. O livro não é completo, o autor aqui não colocou todas as 500 páginas publicamente, são só as primeiras 152, mas essas 152 ainda assim tem muita coisa. Ele até falou aqui, né, que o livro completo tem 596 páginas, porém custa só $29 o livro dele, que é barato pela qualidade, porém aqui nessas 152 páginas tem muita coisa, muito exercício legal, tanto que eu não cheguei nem terminar o comecinho do capítulo 1, e ainda assim já tive muita coisa interessante ali que deu para absorver. E lembrando que o nosso livro principal, entre aspas, o livro principal que a gente estava usando aqui do Game Math, a gente acabou agora o capítulo 1 por causa dos exercícios, né? E vamos entrar ali no capítulo 2, que a gente vai começar a ver vetores. Porém, como esse vídeo não vou fazer um vídeo tão longo como foi da outra vez, nesse daqui a gente vai ver só na semana que vem, até porque a gente nem tempo de fazer nada especificamente sobre... travou meu navegador aqui. Muito específico sobre esse capítulo, que eu quero me debruçar melhor sobre os itens aqui. Até porque aqui vetores a gente vai usar muito, você vai ver que nos cálculos envolvendo os objetos abstratos 2D e 3D é dispensável vetores. Então a gente vai precisar dar uma olhada aqui nesses itens aqui com mais calma, que a gente deixa para a semana que vem. Até porque esse vídeo aqui tem muito material que a gente vai se debruçar, principalmente porque esse da questão do jogo da vida aqui vai chamar muito minha atenção para a gente tentar fazer alguma execução nisso daqui. Certo? Bom, é isso. O vídeo hoje vai ser mais curtinho, então estou tendo aí praticamente 20 minutos, mas fez sentido. Eu já publiquei, inclusive, esses 2 arquivos, né? Não só esses 2 arquivos, né? O 2D com trigonometria, o 3D com trigonometria e as versões da semana passada, que são só o 2D e o 3D simples, eu coloquei em um repositório do GitHub. Tá na descrição também, que algumas pessoas falaram que, eu tentei fazer no ChatGPT gratuito, ele não consegue gerar, né, que eu usei o Cloud 4 para gerar esses daqui, então coloquei no GitHub, quem quiser baixar,
tem lá essas versões lá disponíveis também. Não só eles, mas todos os links que eu mostrei aqui no vídeo também estão disponíveis, e já publiquei também no canal o vídeo sobre as novidades do mercado de IA. Beleza? E é isso, e até semana que vem.